Pessoal, bom dia. Nós vamos começar de novo a apresentação, porque nós tínhamos uma unidade de Itaúna que não estava nos ouvindo, então nós vamos começar novamente. Eu disse rapidamente, fiz uma introdução, colocando que a gente vai desligar os microfones das unidades. Nós vamos fazer uma apresentação. Quem está aqui falando com vocês é o diretor Alex Barbosa, de Tecnologia da Junta Comercial, e ao meu lado está a diretora Lígia Chenes, que é diretora de Registro Empresarial da Juseng. Nós vamos fazer uma apresentação de cerca de 30 minutos e logo depois nós vamos abrir os microfones para as unidades para fazerem as perguntas. Aquelas pessoas que não conseguirem tirar as suas dúvidas poderão tirar as dúvidas pelo Fale Conosco da Juseng, faleconosco@juseng.mg.gov.br, e também nos nossos outros meios de comunicação que eu vou falar adiante aí na nossa apresentação, nosso chat online e tudo mais. Essa é uma primeira experiência da Junta Comercial, falando com vocês aí simultaneamente para 57 cidades, e nós vamos repetir isso aí para que a gente consiga levar essa informação da Juseng Digital para o maior número de pessoas. Bem, como eu estava dizendo, a Junta Comercial começou em outubro do ano passado um projeto denominado Juseng Digital, no qual o nosso objetivo é que todos os documentos, todos os livros, todos aqueles instrumentos que são levados à Junta Comercial serão enviados agora em formato digital. Então nós começamos em outubro do ano passado um projeto e em novembro nós começamos a receber todos os documentos das SAs, Sociedades Anônimas e Cooperativas em formato digital. O projeto agora se estende para os livros digitais, onde nós vamos começar a receber agora todas as escriturações das empresas que são levadas à Junta Comercial para autenticar essas escriturações em formato digital. Então, o objetivo dessa nossa apresentação hoje é falar sobre o livro digital, mas nós vamos indiretamente continuar falando também do projeto da Juseng Digital. Então, o livro digital é mais um tipo de serviço da Juseng que faz parte da solução do registro digital. Esse serviço é um serviço que será disponibilizado pela internet, utilizando aí 100% da internet. Os documentos que serão enviados para a Junta Comercial devem ser assinados digitalmente, o que garante aí para nós uma segurança jurídica e uma confiabilidade, e também garante uma maior acessibilidade do empresário ao serviço da Junta, uma vez que nós teremos aí um serviço prestado durante 24 horas por dia, 7 dias na semana. O protocolo da Junta vai estar aberto todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, independente do serviço que vocês querem que a Junta Comercial preste. Então, a nossa intenção é que até julho deste ano, todos os nossos serviços estejam dentro dessa solução da Juseng Digital. Agora, a partir do dia 7 de março, nós vamos começar com a obrigatoriedade do livro. O livro, que é o livro a escrituração contábil, a escrituração fiscal, toda a escrituração da empresa que precisa ser levada à Junta Comercial para autenticar o termo de abertura e o termo de encerramento, agora deverá ser enviado via livro digital. Quais são as premissas para a utilização da Juseng Digital e também do livro digital? Primeiro, ter acesso à internet. Neste ponto, a Junta Comercial tem muita tranquilidade, uma vez que hoje nós já temos aí as nossas certidões que são disponibilizadas apenas via internet, a guia de arrecadação da Juseng também é apenas disponibilizada via internet. Então, as pessoas que de alguma forma lidam com a Junta Comercial precisam ter acesso à internet. Um outro ponto também que é uma premissa para a utilização do livro digital, da Juseng Digital, é possuir um certificado digital nível A3. Sempre lembrando que precisa ser um SCPF. A Junta não aceita assinatura de documentos por SNPJ. Por quê? Porque quem assina um documento de uma empresa, seja um documento da empresa, um documento que vai ser levado a registro, ou até mesmo um livro digital, quem assina é a pessoa física. Então, quem precisa ter o certificado digital é a pessoa física.
tá? Então o CPF é para assinar os documentos eletrônicos do livro, principalmente do livro digital. Um outro ponto também, eu queria pedir o pessoal técnico para desligar um microfone de alguma unidade, que eu não sei qual é. Ah, obrigado. Um outro ponto também é que é uma grande premissa, é que os arquivos eletrônicos que serão assinados e, consequentemente, enviados para a junta comercial, eles precisam ser salvos em PDF-A. Nós temos o formato PDF, mas temos também o PDF-A, que dá maior garantia e maior segurança ao documento digital. Então, hoje, vocês podem ir lá no seu computador, em arquivos, salvar como, você tem o formato PDF, mas você também tem o formato PDF-A. Este já é o formato utilizado pela Juseng nos documentos de SAs e cooperativas que estão sendo apresentados aí em formato digital. Por que a junta está fazendo esse grande trabalho para trazer a obrigatoriedade do livro e criar aí o livro digital? Então essas fotos aí já respondem a esta pergunta. Vocês podem ver aí o volume de livros que são levados à junta comercial diariamente, né? Então aí nós temos aí a figura do contador, do empresário que monta esses livros, que tem que manusear esses livros, que tem um gasto enorme com a impressão desses livros, o encadernamento desses livros, o transporte desse livro até a junta comercial. Mas o que a gente não pode esquecer é que esse livro também, depois da autenticação da junta, é armazenado. Então as empresas hoje têm um gasto enorme com o armazenamento desses livros. Pode ser até uma empresa pequena, mas ela se reserva um espaço, um armário para guardar esses livros aí durante anos. Então não justifica mais, né, nesse tempo que nós estamos de tecnologia e pensando principalmente que a gente precisa desonerar o empresário, nós precisamos criar aí meios para simplificar a vida do empresário. Um dos meios que a junta entende é reduzir o custo, esses custos secundários da empresa de armazenamento desses livros. Então, a ideia do livro digital é justamente para acabar com esses livros em papel que são pouquíssimas vezes consultados, né? Mas nós temos uma obrigação legal de ter esses livros, principalmente os livros de estruturação contábil, perante aí os órgãos de fiscalização, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, prefeituras. Então, uma forma de nós guardarmos esses livros, hoje nós temos tecnologia para isso, é por meio do livro digital. Só para vocês terem algumas ideias sobre o que a gente está falando sobre os livros, ano passado a junta comercial autenticou livros de 47 mil empresas, tá? E aqui eu não estou contando os livros que são enviados via SPED, daqui a pouco eu vou falar um pouco do SPED. O que a gente está tratando aqui são empresas que não enviam livros por SPED, seja cerca de 47 mil empresas. Nós autenticamos ano passado 4.625 livros, tá? Por mês. Isso é um volume enorme quando a gente coloca aí em toda Minas Gerais. Nós manuseamos, para vocês terem uma ideia, 6.600.000 páginas no ano passado. Consequentemente, então nós deixaremos, né, de manusear 6.600.000 papéis, folhas, né, páginas, tudo será em formato digital, e nós, consequentemente, deixaremos também de autenticar cerca de 27 mil páginas de documentos das empresas. Então isso aí tem um ganho muito grande para a junta comercial, mas principalmente para a empresa, que deixará de ter esses livros em formato de papel. Então, como eu disse anteriormente, é importante destacar a diferença entre SPED e livro digital Juseng. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas desde 2007 a Receita Federal desenvolveu um sistema chamado de SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, onde nós temos aí a figura da nota fiscal eletrônica e, consequentemente, a escrituração digital destas empresas. A Junta Comercial de Minas Gerais foi parceira da Receita Federal nesta época, continua sendo até hoje.
nós somos a única junta comercial do Brasil que recebem as escriturações contábeis pelo SPED. Então, hoje, algumas empresas de Minas Gerais enviam as suas escriturações digitais para o SPED e, consequentemente, essa escrituração é enviada para a junta comercial. A junta comercial faz a autenticação do termo de abertura e de encerramento, que devolve isso para a Receita Federal e que, consequentemente, devolve para o empresário. Então, as empresas hoje que adotam o SPED continuarão a adotar o SPED. Nada muda para essas empresas. Se a empresa hoje manda a sua escrituração contábil para o SPED, ela continuará enviando o livro para o SPED. Aquelas empresas que não usam SPED, que não utilizam a escrituração contábil da Receita Federal, enviando a sua escrituração para o SPED, estas empresas deverão utilizar o livro digital da Jusceng. Então, nós temos duas formas de enviar o livro digital. Uma forma é SPED para aquelas empresas que são obrigadas pela Receita Federal de acordo com as instruções normativas. E aí, os contadores, as próprias empresas já sabem que elas estão enquadradas neste rol de empresas. As outras empresas, principalmente empresas de pequeno porte, as microempresas, essas empresas hoje que levam seus livros em papel, estas sim deverão utilizar o livro digital da Jusceng. Então, se uma empresa utiliza SPED, ela continua usando SPED. Se a empresa não usa SPED e manda o livro para a junta comercial em formato de papel, ela deverá substituir esse livro em papel para o livro digital, que é a solução que a Jusceng vai disponibilizar a partir do dia 7 de março. Então, continuando, a empresa que envia a escrituração pelo SPED não utilizará a solução da junta comercial denominada livro digital Jusceng. Isso é muito importante. Empresa que utiliza SPED continua utilizando SPED. Empresa que não utiliza SPED vai utilizar a solução da Jusceng denominada livro digital. A empresa que usa o livro em papel, então, deverá enviar a escrituração pelo livro digital da Jusceng a partir do dia 7 de março. No entanto, isso é muito importante, principalmente para os contadores que são corresponsáveis pela escrituração contábil, é de responsabilidade da empresa definir qual é a forma de envio da escrituração, seja SPED ou seja livro digital. Por quê? Porque a Receita Federal, ela tem nas suas instruções normativas um rol de empresas que, à medida em que essa empresa muda seu regime tributário ou ela aumenta a sua arrecadação, ela precisa começar a enviar a sua escrituração via SPED. Então é por isso que nós colocamos nessa apresentação uma atenção que é de responsabilidade da empresa verificar quando a mesma estará obrigada a enviar o livro pelo SPED. Enquanto isso, se ela não usa o SPED ou ela não tem ainda uma estimativa para usar o SPED, ela deverá utilizar a solução da Jusceng denominada livro digital. Quais são os canais de atendimento para vocês tirarem qualquer dúvida sobre não só o livro digital, mas todas as soluções que a junta comercial vai disponibilizar aí pelo Jusceng Digital? Primeiro, pelo site da junta. Vocês acessaram o site da junta para fazer a inscrição desta videoconferência. Nós tivemos aí cerca de 1.300 pessoas que acessaram e fizeram a inscrição. Então, é o primeiro local de fonte de informações sobre o livro digital, o Jusceng Digital. Eu sugiro a vocês, inclusive, que acessem os vídeos que a Jusceng está criando para explicar sobre o Jusceng Digital e também sobre o livro digital. Nós vamos publicar hoje ainda um vídeo sobre as telas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, de como enviar o livro digital para a Jusceng, e por este vídeo fica muito claro, muito transparente a simplicidade que será o envio do livro digital para a junta. No entanto, se vocês continuarem com dúvidas, vocês devem nos procurar, a junta está aberta a qualquer tipo de dúvida pelo seu call center, que é o call center da Jusceng, que muitos de vocês já utilizam,
pelo nosso chat online, que também está disponível para todos vocês, mas principalmente pelo nosso Fale Conosco. O Fale Conosco é um e-mail da Juseng, onde a junta tira toda dúvida relativa não só ao Juseng Digital, ao livro digital, mas qualquer questão relativa a atos empresariais. Então, eu reforço mais uma vez, no final dessa palestra, as pessoas que não conseguirem tirar a sua dúvida, uma vez que nós temos aí 57 cidades e nós não temos condições de tirar as dúvidas de todos, eu reforço que vocês mandem as dúvidas de vocês, as sugestões que vocês tiverem para o faleconosco@juseng.mg.gov.br. Eles para cadastrar no boletim que também está. A doutora Lídia também está lembrando que nós temos um boletim que a Juseng sempre disponibiliza várias informações importantes para os nossos usuários. Então é importante que vocês se cadastrem neste boletim. Vocês podem ir lá no site da Juseng também, tem lá boletim, e vocês vão se cadastrar para receber todas as informações sobre tudo que a junta comercial está fazendo. É importante vocês se cadastrarem porque a junta comercial vai começar na semana que vem a divulgar boletins específicos sobre o livro digital. Então vale a pena vocês se cadastrarem para receber essas informações. E sobre os documentos também. E também sobre os processos. Bem, esse aqui é o processo atual hoje de como ocorre a autenticação de um livro na junta comercial. Então hoje o empresário leva, tá em minha foto muito pequenininha, mas ele leva lá vários livros para a junta comercial, livros pesados, livros difíceis de serem manuseados, difíceis de serem arquivados. Esses livros são enviados para a junta comercial, ele é protocolado, a junta comercial faz um exame deste livro, principalmente o conteúdo que está dentro do livro. Ela não examina o conteúdo, mas ela faz uma análise do conteúdo para ver se realmente é um livro resumido, um livro auxiliar, um livro SCP, e faz uma autenticação do seu termo de abertura e do seu termo de encerramento. Somente após a autenticação da junta é que esse livro, essa escrituração da empresa tem valor legal. Por isso da importância do livro que é autenticado pela junta comercial. Então o livro sendo aprovado, a junta comercial faz a autenticação nesse termo de abertura e de encerramento e devolve o livro para o cidadão, que guarda esse livro para um caso de uma fiscalização, um questionamento fiscal. Então ele guarda esse livro por alguns anos. Então, como eu coloquei para vocês aí no início da nossa apresentação, isso gera um custo muito alto para a empresa. Não só um custo de armazenamento, mas um custo para acessar uma informação, o risco de perder este livro, o risco deste livro sofrer um dano por causa de um incêndio ou chuva, enchente. Então nós temos aí uma série de riscos, além do gasto que a empresa tem para guardar todos esses livros. O nosso novo processo do livro digital é bem mais simples, muito mais leve para o cidadão, para as empresas e também para a junta comercial. Então, nós vamos começar aí o processo para vocês entenderem esse rapaz aí com o computador, né? Então, no computador dele, ele vai montar uma escrituração contábil, uma escrituração da empresa em formato digital. Este arquivo que ele vai gerar, né? Esse arquivo, inclusive, é importante destacar, gente, a junta comercial, ela não está preocupada com o tipo de solução que o escritório de contabilidade adota para fazer a escrituração da empresa. Então, hoje nós temos no mercado uma série de softwares, uma série de sistemas que são disponibilizados, que os escritórios adquirem, que as empresas adquirem para fazer as suas escriturações. Essas soluções, a junta comercial fez uma ampla pesquisa e nós verificamos que no final da escrituração, todas as soluções geram um arquivo ou em TXT ou em PDF. Então, quando termina-se de fazer uma escrituração, essas soluções permitem que o arquivo possa ser gerado em PDF-A, que é como eu coloquei, que é uma das premissas da junta comercial, salvar o arquivo em PDF-A. Então, continuando, a pessoa vai fazer a escrituração, vai salvar esse arquivo em PDF-A. Ela vai entrar no sistema da junta comercial
Daqui a pouco eu vou mostrar as telas para vocês do sistema. Ela entra no sistema, preenche uma série de informações e faz aí o envio deste livro que ela gerou para a junta comercial, o que nós chamamos de upload, né? Então ela envia o livro digital para a autenticação, assinado digitalmente. Eu mostrarei para vocês também como que é feita essa assinatura digital e, consequentemente, a empresa recebe um protocolo eletrônico, tá? Com este protocolo, a empresa poderá aí acompanhar o exame deste livro. Importante destacar também que, pela solução do livro digital, qualquer movimentação do livro dentro da junta comercial, vocês vão receber um e-mail. Então, vocês vão receber o e-mail que o livro foi recebido pela junta comercial, vão receber o e-mail que o livro está sendo examinado pela junta comercial. Se o livro ficar pendente em exigência, vocês vão receber um e-mail também com o motivo da pendência. E se o livro, quando o livro for aprovado, vocês vão também receber um e-mail. Então, é muito importante, naquele cadastro que vocês fazem lá no nosso portal de serviço, que vocês coloquem um e-mail válido, verifiquem a sua política de spam do seu e-mail, para que vocês tenham aí uma comunicação muito tranquila e transparente com a junta comercial. Então, dando prosseguimento, depois que vocês enviarem o livro digital para a junta, assinar digitalmente, a junta comercial vai receber esse livro, vai fazer um exame deste livro. Se ele tiver alguma exigência, a junta comercial vai devolver esse livro para vocês. Vocês vão fazer as devidas correções e vão enviar o livro novamente, sem pagar nenhuma taxa extra para o reenvio deste livro. É da mesma forma como acontece hoje. O processo não mudou nada. O que mudou é a forma de enviar o livro, né? Antes era livro em papel, agora livro digital. Mas vamos pelo caminho feliz. Se a junta comercial, examinando o livro, estando tudo certo, ela aprova esse documento, o livro, né? Na verdade, o que a junta comercial faz é uma autenticação do termo de abertura e do termo de encerramento. E aí, autenticando o termo de abertura e de encerramento, que consequentemente gera um arquivo fechado para o livro da empresa, tá? Aí o empresário, o contador, vai poder fazer o download do termo de abertura e do termo de encerramento e da certidão de autenticação daquele livro, que é tudo assinado digitalmente. Vejam só, gente, vocês vão receber, depois que a junta comercial autenticar um livro, um pacote de arquivos, onde tem o livro que vocês enviaram, o termo de abertura e o termo de encerramento, com o termo de autenticação da junta comercial. Este arquivo que vocês estão recebendo da junta não pode ser alterado. Qualquer alteração neste arquivo, ele perde, principalmente, a cadeia de certificação e, consequentemente, ele perde a validade jurídica. Então, pode parecer simples vocês mandarem um documento para a junta comercial e depois esse documento vai ser alterado e tudo mais. Alterado pode, mas ele não tem mais nenhuma validade jurídica. E a junta comercial tem todos os controles desses termos de autenticação. Ela não vai manter o livro lá. A doutora Lídia está lembrando aqui um ponto muito importante, eu vou falar disso aqui agora, é que a junta comercial, vocês sabem que nós somos um arquivo público. Então, todos os documentos, atos empresariais, a junta comercial arquiva este documento. Então, no caso da junta digital, quando é enviado uma constituição de uma empresa, uma alteração de uma empresa, uma extinção, uma ata de assembleia, qualquer documento que envolva uma procuração de uma empresa, qualquer documento da empresa, a junta comercial guarda uma cópia deste documento. No entanto, no caso do livro digital, por ser um instrumento particular da empresa, um instrumento que lida principalmente com todos os critérios fiscais, a arrecadação da empresa, a junta comercial nunca guardou e não vai guardar nenhum livro da empresa. O que a junta comercial guarda e vai guardar é o termo de autenticação do livro para conferências futuras e validação, inclusive, do arquivo que ela está devolvendo para vocês. Então é muito importante os contadores terem
o conhecimento de que, se ele perdeu, por algum motivo, a escrituração contábil da empresa, ela deverá ser refeita, porque a junta comercial, em hipótese alguma, guarda o livro que foi enviado para a junta. Ela recebe o livro, ela analisa o livro e ela devolve o livro para o empresário, para o contador, juntamente com o termo que ela gerou aí, o termo de autenticação do livro. O que ela guarda é o termo de autenticação para validação. O arquivo do livro ela não guarda e não vai guardar. Não é função legal da junta comercial guardar o livro da empresa. Tá? Então vejam, a Juseng não arquivará a escrituração da empresa, em hipótese alguma. O que a junta vai guardar são os termos de autenticação do livro digital para validação e verificação. Já começou. No entanto, gente, é importante destacar também que alguns livros a junta continuará recebendo em papel. Vou dar exemplo aqui de alguns livros que a junta vai continuar recebendo em papel. Hoje a junta comercial autentica o famoso livro em branco, que é o livro para registro de atas de SA, livros que a empresa tem interesse em registrar um livro com folhas em branco, tá? Então, este livro que a junta comercial autentica hoje com folhas em branco, ela continuará autenticando este livro em papel, tá? Nós temos também outros livros, é uma exceção, tá? São poucos tipos de livro, que a lista desses livros que não serão recebidos em formato digital vai estar disponível no site da junta, vocês terão acesso a isso. A grande maioria dos livros, eu coloco aí 95%, serão enviados em formato digital. Escrituração contábil, livro resumido, livros fiscais, todos esses livros serão enviados em formato digital. Apenas a exceção que a junta comercial vai colocar uma lista para vocês, notadamente esse tipo de livro que nós colocamos, que é o livro com folhas em branco, este livro continuará sendo em papel por força de uma legislação. Quando a legislação mudar, a junta comercial já está trabalhando nisso em Brasília, principalmente com a Secretaria Especial das Micro e Pequenas Empresas e o nosso Departamento de Registro Empresarial e Integração. Depois que a legislação for alterada, a junta comercial vai tratar todos os seus livros em formato digital. Então, é importante destacar, como eu disse para vocês, que o sistema de livro digital atende a todos os tipos de escrituração, cerca de 95%, salvo essas exceções por força legal. O livro digital pode ser feito via procuração, assim como hoje acontece com o registro digital, certo? E o SPED também aceita hoje o envio do documento do livro digital por procuração. O que é importante também, gente, tratar o seguinte: a junta, ela está nesse projeto do Juseng Digital por perceber que a utilização da certificação digital, primeiro, é um caminho sem volta, é uma evolução natural desse processo, né, da relação da empresa com o Estado, mas principalmente hoje a certificação digital, e eu gostaria muito que vocês colocassem isso para os empresários, e eu acredito que hoje quem está assistindo essa palestra, a grande maioria são contadores, é importante destacar para o empresário que a utilização da certificação digital vai ficar cada vez mais natural e comum. Hoje nós temos a Receita Federal, que de alguma forma já exige do empresário a utilização do certificado digital para utilizar o ECAC. Nós temos também o uso do certificado digital para emissão das notas fiscais eletrônicas. Nós temos o uso do certificado digital para os envios de informações sobre, né, o número de empregados para a RAIS. Nós temos também o uso da certificação digital para tratar de alguns assuntos com a Secretaria da Fazenda. E nós temos também a Justiça utilizando muito o certificado digital. Então, a utilização do certificado digital é um caminho sem volta, mas principalmente, e é isso que é importante destacar para o empresário, ela dá tranquilidade ao empresário. Hoje vocês sabem que nós temos muitos casos de falsificação de documentos, empresas que são criadas sem a pessoa ter conhecimento,
Com a utilização do certificado digital, isso acaba. Porque hoje, para abrir uma empresa, basta ter uma cópia de identidade e um CPF. A utilização do certificado digital exige mais. Porque, primeiro, ela tem que ter um certificado digital. Segundo, a pessoa tem que ter a senha desse certificado. Então, isso, sem dúvida nenhuma, dá muita garantia jurídica aos empresários. Eu gostaria muito do apoio de vocês. A Junta Comercial conta com a parceria de todos os contadores para a difusão e a disseminação da utilização do certificado digital. Porém, a Junta Comercial não pode obrigar uma pessoa a comprar um certificado digital. Então, a Junta Comercial faz uso aí do instrumento da procuração. Aquela pessoa que não tem o interesse de comprar um certificado digital, ela poderá fazer aí o envio dos seus documentos por procuração. Então, uma procuração a quem tem aí o certificado digital. E no site da Junta Comercial nós já temos lá todas as explicações sobre o uso da procuração. Eu já adianto, inclusive, que uma procuração que é registrada na Junta Comercial, que dá poderes ao outorgado de assinar um documento para o ato empresarial e também para o livro, essa procuração pode ser aceita aí também para o livro. Então, as futuras procurações que vocês forem fazer para uma empresa, tentem dar aí o maior poder para o outorgado, não só para assinar o livro, mas também para assinar um documento. E isso é claro se o empresário tiver esse interesse. Porque quando ele está dando poderes para o outro de tomar qualquer decisão da empresa, mudar cotas, fazer transferência de cotas, de ações, então isso é uma responsabilidade muito grande. E também uma responsabilidade daquele outorgado que está recebendo a procuração. Mas a Junta está dando aí esta opção do uso da procuração. Antes de solicitar o livro, gente, é importante também emitir e pagar o DAI, que é nosso documento de arrecadação estadual. Então hoje, muitas vezes, o contador ele emite um DAI, paga o DAI no banco, numa casa lotérica, e imediatamente ele vai até a Junta Comercial. Muitas vezes esse documento ainda não foi processado, não teve uma confirmação de pagamento, mas a Junta recebe este documento. Agora não. Agora, para começar o processo do livro digital e também de qualquer documento digital na Juceng, é preciso emitir o DAI da mesma forma como vocês emitem hoje, pague esse DAI, e esse DAI tem que ter a confirmação de pagamento. Qual que é o tempo para a confirmação de pagamento? Hoje a Junta Comercial trabalha numa confirmação de pagamento a cada 15 minutos. Então é um tempo muito curto. Pagou o DAI, 15 minutos depois, em média, a Junta Comercial já tem a confirmação desse pagamento. Vejam só, um outro ponto muito importante, eu vou mostrar isso na tela para vocês. Quando a escrituração, e aí já entrando um pouco já na questão do livro, quando a escrituração for resumida, os livros auxiliares sempre deverão ser enviados anteriormente. Então, se vocês vão enviar uma escrituração resumida, primeiro vocês devem enviar os livros auxiliares e depois fazer uma conexão desses livros auxiliares que foram enviados com a escrituração resumida. Eu vou mostrar isso nas telas a seguir, mas é importante vocês não esquecerem deste ponto. Antes de nós entrarmos nas telas, é importante a gente colocar aqui já para vocês e antecipar o nosso cronograma do registro digital. Então, como nós já dissemos, no dia 30 de novembro do ano passado, nós passamos a exigir todos os atos de SA e de cooperativa em formato digital. A gente fez um levantamento, fez uma pesquisa e a aceitação é muito positiva destas empresas ao utilizar o registro digital da Juceng. Pela simplicidade, pela facilidade e principalmente, gente, pela rapidez com que os documentos estão sendo devolvidos para as empresas. Agora, no dia 7/3, nós teremos o livro contábil, que é o objetivo dessa palestra, mas nós teremos também a exigência do registro de alteração e extinção para todos os tipos jurídicos, exceto EPP e ME. Então, uma empresa que não está enquadrada em empresa de pequeno porte e microempresa, ela deverá fazer o seu registro de alteração e de extinção em formato digital.
a constituição ainda não será exigida em formato digital, mas alteração e extinção para as empresas que não são, vejam só, não são EPP e ME, será obrigatório o registro digital. Se ele quiser arquivar a Constituição. Agora, vejam, se o contador, a empresa, tiver interesse de fazer uma constituição, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa que quiser fazer também o registro de uma alteração e extinção em formato digital, o sistema da Junta Comercial já aceita, tá? Nós estamos falando aqui da obrigatoriedade, mas qualquer tipo de empresa hoje, ela pode enviar seu documento em formato digital. Então, continuando nosso cronograma, quando for em maio, dia 2 de maio, nós teremos aí sim um grande volume, que é o maior número de empresas, cerca de 90% das nossas empresas estão enquadradas entre ME e EPP. Essas empresas, então, quando forem fazer atos de alteração e de extinção, elas deverão levar os seus documentos em formato digital. Então, dia 2 de maio é o nosso grande volume para o Jusceng Digital. Quando for em julho, 4 de julho, a Junta Comercial começará a exigir as constituições em formato digital. E também, em 4 de julho, todos os documentos de agentes auxiliares, tradutores, intérpretes e os leiloeiros serão enviados também em formato digital. Então agora eu vou começar a apresentar para vocês as telas e explicando também em cima dessas telas como ocorrerá o registro digital do livro, tá? Se vocês tiverem dúvida, por favor, eu gostaria de lembrar que vocês devem acessar o site da Junta e principalmente verem os vídeos que nós estamos postando explicando como que ocorre o envio do livro digital, mas também de outros documentos no nosso projeto aí da Jusceng Digital. Antes de começar, eu queria colocar para vocês que hoje a tecnologia está muito difundida, mas a recomendação da Junta Comercial, e isso está no nosso site, isso está nos nossos vídeos, é que ao enviar, ao utilizar o nosso portal de serviços e principalmente utilizar o sistema do livro digital, o sistema do registro digital, vocês utilizem os navegadores Chrome ou Firefox, o Mozilla Firefox. Vocês não devem utilizar o Internet Explorer, uma vez que ele é incompatível, principalmente aí com os aplicativos que fazem a assinatura do certificado digital. Então, utilizem sempre o Chrome ou o Firefox. A Junta Comercial tem difundido isso muito, mas é importante relembrar, tá? O tamanho do arquivo de um livro digital é 20 megas, é um tamanho muito bom, tamanho considerável, uma vez que um arquivo de um livro ele tem apenas caracteres, ele não tem imagens, ele não tem fotos, ele não tem vídeo. Então é um tamanho considerável, o limite de 20 megas. Um ponto importante também que eu queria colocar antes de passar para as telas do livro digital é que o livro digital traz, consequentemente, uma redução no preço para o arquivamento de um livro. Então hoje o livro em papel ele tem um valor, que não me recordo aqui o valor exato, 37. Mas o livro digital ele será mais barato do que o livro em papel. Então vocês vão ver lá, pelo número de páginas é que vai ser cobrado aí o arquivo digital. Então um livro até 1000 páginas, ele tem um valor, acima de 1000 páginas vai mudando o valor aí. Isso já está na tabela de preço da Jusceng. É o mesmo preço utilizado hoje para os livros que são enviados via SPED. Tem valor diferenciado para ME e EPP. E também tem o valor diferenciado para ME e EPP. A doutora Lígia está lembrando aqui. Então vamos lá. Então, para acessar o livro digital, antes de tudo a gente tem que ir no nosso portal de serviços da Junta. O cidadão então entra com o seu CPF e a sua senha. Em seguida, ele vai na opção livro digital. É a nossa última opção, livro digital, tá? Onde ele vai fazer o envio aí do livro. Em seguida, ele vai clicar em solicitar novo serviço. Importante aqui destacar, gente, é que nesta tela vocês têm outras opções também. Eu vou passar por essas opções que é importante. Então, muitas vezes eu posso montar um livro, colocar esse livro no solicitar livro,
tá? Mas, de repente, eu tenho um empresário que está viajando, ele está em São Paulo, e isso é um outro grande ponto positivo do livro digital e da Jusseng Digital, que é a questão da mobilidade. Então eu tenho ou o contador que vai assinar esse livro está viajando, ou o empresário. Então o funcionário do escritório ele pode montar o livro dentro do sistema, e aí o empresário, o contador, vai aqui nessa abinha aqui, assinar documento, e ele vai procurar lá, pelo número de protocolo, o livro que foi montado e vai assinar esse documento. Depois que ele assinar, ele avisa o funcionário da empresa que ele já assinou o documento, o funcionário pode enviar o livro para a Jusseng. Então a Jusseng está dando aqui opções do processo em separado, porque muitas vezes o escritório monta o livro, fala com o empresário, olha, o livro já está montado, entra no site da junta e assina, por favor. Passa para ele o número de protocolo, o empresário assina. Depois o escritório termina de montar aí, termina o processo para enviar para a junta comercial. Uma outra opção que nós temos aqui também é o consulta livro, que é o quê? Como eu disse anteriormente, a junta comercial sempre manda por e-mail todo o trâmite do livro que está acontecendo dentro da junta. Mas vocês podem vir aqui também no portal de serviço da Jusseng e no consulta livro digital. Aqui a outra opção também é validar o documento. Essa validação de documento está também na primeira página do nosso site, uma vez que uma prefeitura, um juiz, um fiscal não precisa fazer o cadastro dele no portal de serviço para validar o documento que você está entregando para ele, tá? Mas então vamos começar aí pela solicitação de um novo livro. Então a pessoa vai clicar em solicitar novo livro, ela vai, antes de tudo, pesquisar a empresa que ela pretende enviar o livro digital. Então nós colocamos aqui o exemplo de uma empresa chamada HMix. Então você pode fazer uma pesquisa pelo nome da empresa, pelo CPE, pelo CNPJ, ou pelo NIG da empresa. O sistema da junta comercial vai trazer o nome da empresa e vocês vão selecionar a empresa que vocês têm interesse aí de enviar o livro. Bem, aqui a gente já mostra uma tela que tem todos os dados da empresa para vocês conferirem. Então tem aí o nome empresarial, aqui essa empresa não tem o CNPJ registrado na junta, não tem lá no arquivo, data da primeira aprovação da empresa e o município para a gente ter certeza que realmente é essa empresa. Aí nós vamos clicar em avançar. Fala que os dados vão ser sempre atuais. E os dados, a doutora Lídia está lembrando que a junta comercial sempre traz aqui os dados atuais da empresa. É o dado atualizado da empresa. Bem, aqui a junta comercial agora vai exigir o número do DAI. E aqui a gente está colocando aqui para vocês que o DAI deve ser pago. Então não basta apenas emitir o DAI, tem que pagar o DAI também. Então vocês vão colocar o número do DAI e aqui a junta comercial também dá a opção de vocês adicionarem quantos DAIs que vocês quiserem para o livro. Geralmente a gente anexa só o número de DAI. Informou o número do DAI, nós vamos perguntar, o sistema pergunta, se essa escrituração vai ser assinada por procuração. Aqui um ponto importante, gente, esta tela é a mesma tela do registro digital. Muitas pessoas já estão usando aí o registro digital, e aí a junta quer padronizar ao máximo as soluções para que as pessoas não fiquem aí confusas durante o envio de um documento. Então aqui a gente pergunta se o documento vai ser assinado por procuração. Porque a procuração tem que ser arquivada antes. A doutora Lídia está lembrando que é um ponto importante. Se o documento for assinado por procuração, ela deve arquivar essa procuração antes. Nós até colocamos aqui uma tela, a pessoa marcou que ela quer fazer uma assinatura por procuração, então o sistema vai abrir para ela aqui, para ela informar o número da procuração que foi registrado na junta comercial, o número do registro. Se você marcar sim e você não tiver o número dessa procuração, o sistema não deixa você continuar. Então toda procuração, não só do livro digital, mas do registro digital, tem que ser arquivado antes na junta comercial. Este arquivamento é em papel. Tem também a procuração eletrônica quando o outorgante e o outorgado têm certificado digital.
Agora, se o outorgante não tem certificado digital, a procuração é registrada em papel. Todas as informações sobre procuração estão no site da Junta, como eu já disse anteriormente. Mas vamos voltar na ideia de que o documento não será assinado por procurador. Então aqui nós informamos que o documento não vai ser arquivado por procurador, e aí o próximo passo é informar qual é o tipo do livro. Então nós temos aí uma série de tipos de livro. O primeiro tipo de livro é o tipo do livro diário auxiliar ao diário com escrituração resumida. Este é aquele livro que eu coloquei para vocês em destaque. Quando eu tenho um livro resumido, eu sempre preciso mandar os livros auxiliares antes. Então aqui eu vou mandar primeiro os livros auxiliares. Eu escolhi que é um livro auxiliar, a finalidade dele é um diário. A junta comercial já traz o número de ordem do livro, porque ela tem isso guardado, ela tem a sequência dos livros que são arquivados na junta, tá? Para evitar muito erro. Para evitar erros, principalmente. E aí vocês vão informar aí o período da escrituração. Assim que vocês informam o livro auxiliar, aí vocês enviaram esse livro auxiliar e agora vocês vão enviar agora o livro da escrituração resumida. Quando vocês selecionam lá em cima, aqui, livro diário com escrituração resumida, o sistema já pede para vocês aqui embaixo o vínculo dos livros auxiliares que foram enviados. Então aqui você vai selecionar os livros auxiliares que foram enviados e aí você vai adicionando os livros auxiliares que você enviou anteriormente para fazer um vínculo. Livros auxiliares àquele livro resumido que você está enviando. Bem, eu então aqui agora já tenho um livro de escrituração resumida com 3 livros auxiliares. Então eu montei o meu processo. Então o contador terminou de montar esse processo, ele pode ligar para o empresário, mandar um e-mail para o empresário, falar com o empresário para entrar no sistema da junta comercial e assinar esse documento. Lá naquela opção que eu mostrei para vocês, assinar documento. Ou o contador já pode também assinar a escrituração, uma vez que o contador também assina uma escrituração contábil. Bem, então, desculpa gente, eu queria fazer aqui uma correção. No momento anterior, eu estava apenas informando ao sistema quais são os livros que eu vou enviar. Agora, neste momento aqui, antes da assinatura, eu vou anexar o livro, o arquivo do livro. Então aqui eu vou anexar o arquivo do livro resumido. Se fosse um arquivo de livro auxiliar, eu ia anexar aqui o livro auxiliar. Então eu vou fazer o envio do livro salvo em PDF-A, clicando aqui em adicionar arquivo. Então eu adicionei o arquivo, mostra para vocês aí, o sistema mostra para vocês uma tela em miniatura do arquivo que vocês anexaram. Aí sim, agora, faço aqui de novo a correção, vocês poderão ligar para o contador, para o empresário e pedir a ele para assinar o documento. E o contador também poderá assinar o documento. Então aqui, vocês vão informar primeiro quem vai assinar este documento. A junta comercial sempre pergunta quem é que vai assinar esse documento, tá? Depois que vocês informarem quem vai assinar este documento, vocês vão colocar o token na máquina, se o token já estiver na máquina, que é um instrumento que tem o seu certificado digital ou o seu smart card, vocês vão colocar isso no computador e vai assinar esse documento. Então, assinando o documento, está lá informado a assinatura realizada com sucesso. Só, gente, que o processo não terminou ainda. Você apenas assinou o documento. Aí, vocês agora vão enviar o livro para a junta comercial. Então, vocês devem clicar em enviar para o Juseng o livro digital. E aí, depois que vocês enviarem, vocês vão receber o número do protocolo e lá em cima a tela mostrando que o arquivo foi enviado com sucesso. Então, é muito simples. A tela aí, que é a tela que exige uma maior atenção, é a tela que mostra os tipos dos livros e aí também a informação do início da escrituração, início e fim da escrituração. Bem,
Como eu disse para vocês, todas essas telas estão disponíveis no nosso site em formato de um vídeo, onde vocês poderão aí assistir o vídeo quantas vezes quiserem. Se ainda ficar com qualquer dúvida, vocês aí poderão nos procurar pelo faleconosco@juseng.mg.gov.br. Nós vamos terminar agora a apresentação. Eu e a doutora Lígia vamos fazer aí, vamos responder aí as dúvidas de vocês. Aquelas pessoas, e principalmente, gente, aquelas cidades, uma vez que nós temos aí 57 cidades, e o nosso tempo é curto para atender a todos. Eu volto a dizer que a Junta Comercial está totalmente à disposição pelo nosso Fale Conosco. Um outro ponto também importante é que pelo sucesso desta videoconferência, pelo número de pessoas que ficaram interessadas em participar dessa videoconferência, a Junta Comercial está aí trabalhando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e nós agradecemos inclusive a Secretaria, para fazer um novo evento na semana do dia 7 de março. Tendo a confirmação deste evento, nós vamos colocar no nosso site as inscrições da mesma forma como aconteceu desta vez, tá? Sempre lembrando que o limite é 25 pessoas, porque a sala que recebe aí, né, a imagem e a videoconferência, ela tem capacidade aí para 25 pessoas. Eu queria pedir aí o pessoal técnico para abrir o microfone para Divinópolis. Pergunta se o livro digital vai ser assinado pelo contador e pelo empresário ou apenas um? Assim como hoje acontece no livro em papel, quem assina a escrituração da empresa é o empresário e o contador. As regras não mudam, o que muda é a forma de envio deste livro. Então, se hoje nós temos um livro que é assinado pelo contador e pelo empresário, continuará sendo da mesma forma. Assim como os documentos. Assim como os documentos também da Junta Comercial. Nada muda. Não muda nada. Ok? O arquivo do livro, o livro vai seguir o mesmo padrão, termo de abertura, os lançamentos, termo de balanço patrimonial, demonstração de resultados, termo de encerramento, igual era em papel, o mesmo formato, Isso, só a que... estrutura do livro não muda, inclusive os sistemas que vocês utilizam, né, já geram o livro, né, todo certinho, tem o termo de abertura, tem o conteúdo do livro, né, que a gente chama, e tem o termo de encerramento. Então isso não muda também, o arquivo continua a mesma sequência. Tá, eu queria abrir então para Catu. Bom dia. Bom dia. Nós queremos saber, em caso de extravio, perda de livros, você falou que vai fazer a substituição, né, do arquivo. Mas nós queremos saber, aquele que foi feito vai ser cancelado, fica no histórico, como que vai funcionar? Erro na escrituração também? Tá, veja só. Assim como acontece hoje no livro em papel, se a empresa perde o livro, há um extravio, ela tem que fazer todo aquele procedimento que está na instrução normativa da Junta Comercial. Ela tem que fazer uma publicação do instrumento que foi perdido ou que foi extraviado, ela tem que arquivar essa publicação, e aí ela vai fazer uma nova escrituração e a Junta Comercial vai autenticar. Então, assim como acontece hoje no livro em papel, vai acontecer no livro digital. Perdeu o livro, vamos imaginar, eu tenho um computador, e aí o meu computador queimou, eu não fiz backup dos arquivos, então tem que ser feito todo o procedimento. Publica em um jornal, está lá na instrução normativa da Junta Comercial quando fala de livros, né? Tem que fazer uma publicação, tem que arquivar essa publicação na Junta Comercial e tem que fazer o novo registro destes livros. E o número de ordem deve ser o mesmo do primeiro livro que foi extraviado? Escutou? Como é que é? Desculpa. O número de ordem. Isso sim, isso mesmo. Vai acompanhar, né, vai seguir o mesmo número do primeiro que foi extraviado. Na verdade, vai ser feita uma substituição, né, do livro que foi extraviado pelo livro que vocês estão enviando agora, o livro novo, vamos chamar assim. Tá bom? Casos presos.
Nos casos, tá, gente, ser previsto na legislação e na instrução. Livro por perder, não. Porque não pode ficar, perdi meu livro, vou substituir. Não é assim. Pode. Não pode. A instrução normativa é muito clara sobre a questão da substituição do livro. Vale a pena vocês procurarem isso no site da Junta. Ok. Paracatu encerrou. Obrigado. Vamos abrir então para Boa Esperança. A procuração que a gente fizer lá na junta comercial, o DAI vai ser 118,53, igual cobrado? É feito normal? Isso. Ou ele vai ser O de valor é graça? o mesmo. O valor é o Documento mesmo. de interesse. É o documento de interesse. O valor é do documento de interesse. O empresário só vai deixar de ter um certificado digital que hoje custa uns R$400 e pagar o mínimo da junta comercial, que é 118,53. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí ela vai Só ter isso mesmo. validade. Obrigado. Esperança é só, obrigado. A Viçosa? Isso. Pode perguntar. A gente quer saber a questão da data, o prazo da procuração, quanto tempo que vai essa procuração? Esse é mesmo tempo Depende. certificado? Não, depende da procuração. Isso aí é facultado ao empresário. Ele pode ter prazo de E validade. a procuração pode ter prazo de validade, como você pode ter uma procuração que não tem prazo de validade. Boa sua pergunta, não está vinculada ao prazo de validade do certificado digital. Porque geralmente o certificado digital tem validade de 3 anos, né? Então a procuração não precisa ter essa validade. Obrigada. Obrigada. Então, vamos fazer procuração. A gente consegue Uberaba? Bom dia. Segura aí, fica aqui. Fica segurando. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pergunta ao certificado A1. Se tiver o A1, ou é só A sua pergunta eu vou repetir, vocês confirmam se está certa. Se pode utilizar o certificado A1. É isso? É isso mesmo? isso? Então, vejam só. Por segurança, inclusive hoje o governo federal, por meio do ITI, que é o instituto que gera toda essa questão da certificação digital, a junta comercial é obrigada a utilizar apenas o certificado nível A3. Assim como hoje a Receita Federal, os órgãos de governo utilizam apenas o certificado nível A3, por segurança e garantia jurídica. O certificado nível A1, que é o que nós chamamos de certificado de máquina, muitas vezes ele pode ser automatizado e isso não dá uma segurança e uma validade jurídica para o empresário e para os atos que são registrados. Então, por isso, a obrigatoriedade do certificado nível A3. É apenas esse tipo de certificado, o ECPF, que pode ser utilizado aí nos livros. Então, se a pessoa comprou um certificado Serasa A3, pode ser utilizado no documento da junta. Comprou um certificado na Caixa Econômica Federal, comprou um certificado numa loja da CertSign, pode ser utilizado esse certificado, desde que esteja dentro da cadeia da ICP Brasil, que é a maioria dos certificados que são comercializados no Brasil. Ok. Obrigado. Vamos pegar, então, Alfenas. Bom dia. Alfenas, Bom dia. Alfenas está com 9 cidades presentes e a gente está elogiando, as explicações foram muito propícias, tá? Mas no momento não temos pergunta. Obrigada. Que ótimo. Obrigado. A gente pode tentar Montes Claros? Bom dia. Referente Bom ao dia. registro do balanço patrimonial, vai ser digital? Já está. Já está digital. Ele já é obrigatório desde novembro. O balanço das SAs. De todas. De todas as empresas, o balanço já é em formato digital. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Só mais Montes uma. Claros? Só Claro, mais fica à uma. Bom vontade. dia. Bom dia. Na verdade, duas perguntas.
Pelo que eu entendi, os dados da empresa vão ser todos atualizados. Então, por exemplo, um livro de 2015, que tentou a autenticação agora, em 2016, não precisa, então, colocar os dados de 2015, se houve uma alteração posterior. Tem que ser os dados todos atuais. É isso que eu entendi? O tema é a data que você tem que... Veja, é o termo que tem os dados atualizados, o termo de abertura e o termo de encerramento. O conteúdo do livro é do ano que você está fazendo o livro. Agora, o termo de abertura e do termo de encerramento é sempre o dado atualizado da empresa. É da data do envio. Data do envio da escrituração. Ok, outra pergunta. O período de escrituração, que é o do primeiro ao último lançamento do livro, vai ter um campo próprio para preencher esse período ou não tem esse campo? Pelo que eu não vi falando nada sobre isso. Tem. Eu falei rapidamente, concordo com você, lá vai ter uma opção de você informar qual que é o período da escrituração. Porque cada empresa adota um período de escrituração, né? Então você vai ter um campo lá para informar qual foi o período da escrituração. Não, ok. Mais algum? Montes Claros, ok. Ok, obrigado. Pouso Alegre. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: o meu software ele gera o livro diário e gera o termo de abertura e encerramento separado. Como é que eu vou fazer o envio disso? É junto ou é separado? Você pode fazer junto, né? Você copia tudo que foi gerado no software e cola no Word e faz o termo de abertura e de encerramento. Ou você pode gerar separado também, que a junta vai analisar. O importante, o ideal é você fazer num único arquivo. Até mesmo para o seu controle, né? Para depois você ficar salvando isso no seu computador, de repente você perde, né? A junta devolve todos os arquivos para você, mas é importante você salvar num arquivo só. É melhor para o seu controle. Tá, mas no SPED, por exemplo, a gente gera o arquivo digital, valida esse arquivo e lá no próprio SPED ele gera o termo de abertura e encerramento. Agora, no caso do livro digital... Isso. Nós também vamos gerar um termo de abertura e de encerramento para vocês, da mesma forma. Então, se o seu software não gera termo de abertura e de encerramento, você não precisa gerar. Nós vamos gerar para você, tá? Agora, vai ser gerado automaticamente. Pois não, desculpa. Vai ser gerado automaticamente pela junta, então. Isso. Nós vamos gerar para você. Agora, tem alguns softwares que já geram o livro com o termo de abertura e de encerramento. A junta comercial vai aceitar também, tá? Entendi. Então vai ser opcional, gerar ou não o termo de abertura. Isso mesmo. Okay. Porque nós vamos gerar sempre um termo de abertura e de encerramento com os dados que vocês vão informar lá. Vão preencher. Tá, outra pergunta, tem limite de página do livro? Não. Ou só o tamanho do arquivo? É o tamanho do arquivo. A página vai influenciar o pagamento que você vai fazer. Até 1000 páginas um valor, acima de 1000 páginas outros valores. Tá, o registro dos livros podem ser de períodos anteriores ou só a partir de 2015? Não, qualquer período vocês podem enviar em formato digital. Qualquer período. Não aceitar nenhum papel. Qualquer período. Um livro, vamos imaginar que uma empresa deixou de registrar um livro de 2007. Ela pode enviar essa escrituração deste período em formato digital. Não impede. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Desde que siga a sequência do arquivamento. Correto. Pouso Alegre é só. Obrigado. Por nada. Vamos ouvir Teófilo Ottoni. Nós vamos começar com uma pergunta aqui referente a como nós devemos proceder sobre a procuração do empresário para o contador no momento do envio dos livros para a junta comercial. Se isso vai se dar dentro do próprio site da junta comercial ou como é feito, por exemplo, no site da Receita Federal. Não, a procuração, como eu disse, ela é um documento que tem que ser arquivado em separado. Sempre e em papel, dependendo. Vou dar um exemplo aqui que é mais comum, né? Vamos imaginar que o empresário ele não tem certificado digital. Então ele precisa dar uma procuração para o contador. Então vocês vão fazer uma procuração, um instrumento particular, que é no caso aí,
um instrumento que é registrado em cartório. Tem modelo, né? E tem inclusive modelos no site da Junta de Procuração. Vocês vão pegar esse modelo, vão assinar aí o outorgante, o outorgado, vão levar na Junta Comercial em papel e a Junta Comercial vai registrar esta procuração. Aí, com o número deste registro, é que você vai informar lá no livro digital o número do registro. Então, sempre uma procuração tem que ser arquivada antes. Aí você registrou, aí você vai poder fazer a assinatura do livro digital por procuração. Perfeito. Compreendi. Vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer mais uma ou duas perguntas aqui. A Fique à segunda vontade. é referente ao tempo de análise. Como que vai acontecer isso? No momento que o livro digital ele for assinado e posteriormente transmitido, qual o tempo de análise, se vai haver esse período de análise, para saber ou não do deferimento do arquivo? Depende do volume. Depende do volume, né, que está sendo enviado. O que acontece hoje, eu não sei se você sabe, muitas vezes, Minas Gerais é muito grande, então muitas vezes a junta comercial numa cidade, vamos imaginar até o Flotão, nós temos aí um ponto, né, de atendimento da junta comercial, mas a pessoa está de férias e ela não está aí apta a fazer o registro do livro. Esse livro é enviado para Belo Horizonte, por malote. Então, só o trânsito desses documentos em papel é muito lento. Então agora vocês vão enviar o livro digital, esse livro vai ser analisado imediatamente. Claro, depende do volume, ainda mais que nós estamos entrando numa época em que as empresas mandam muitos livros para a junta comercial em função do momento aí da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, mas a intenção da junta é de acelerar ao máximo a análise desses documentos. Uma vez que, primeiro, o sistema foi criado para facilitar a análise do analista da junta comercial e, em segundo, até mesmo pelo trâmite, uma vez que é tudo internet, é muito mais rápido. Vão ter autenticadores no estado todo. E a doutora Lígia está lembrando também que nós teremos autenticadores no estado inteiro. Então, vamos imaginar um livro de Teófilo Otoni pode ser muito bem analisado por um analista lá de Uberlândia, de Juiz de Fora ou de Divinópolis, uma vez que a gente tem unidades aí, 130 unidades, e vários funcionários poderão estar analisando aí livros de outras cidades. Então, a intenção nossa é de reduzir muito este prazo. Ok, perfeito. Mais uma. Em relação ao procedimento que irá se iniciar, referente à alteração, extinção de empresas, só para poder esclarecer aqui, qual o tipo de certificado digital que vai ser utilizado no momento da transmissão desse documento? Será também o SCPF modelo A3? Isso. Qualquer documento digital que for enviado para a junta sempre vai ter que usar o certificado nível A3. Então, se é um livro digital, se é o envio de uma alteração contratual, se é o envio de uma ata de uma SA, sempre utilizando o certificado nível A3. Ok. Para finalizar aqui as perguntas, uma colega, ela gostaria da explicação referente a um procedimento que ocasionalmente vem acontecendo, que são a baixa de algumas empresas, a extinção, na verdade, que foi se iniciada em períodos anteriores e que, por sua vez, alguns órgãos, essa empresa já se encontra baixada, porém na junta comercial ela ainda está cancelada. Para que a gente, então, conclua a extinção dessa empresa, entraria naquela cota dos 5%, porque até então, no começo da palestra, você colocou bem a questão de que 95% dos procedimentos referentes à junta comercial seriam feitos por forma digital. Nesse caso, por exemplo, em que a empresa pode já estar baixada na Receita Estadual e até mesmo, digamos, na Receita Federal, porque isso aconteceu em anos posteriores à sincronização, digamos assim, como que nós faríamos essa extinção da empresa na junta comercial? Seria por meio de papel ainda? O procedimento é igual. Veja, você está dizendo sobre a questão do registro de um documento, certo? Então, a junta comercial hoje, quando a empresa ela deixa de fazer qualquer movimentação na junta comercial, a junta faz o que nós chamamos de cancelamento administrativo. Este cancelamento é enviado para a Receita Federal, enviado para a Secretaria de Fazenda, e hoje a Receita e a Fazenda estão fazendo também a baixa da inscrição
dessas empresas. Na verdade, eles não fazem a baixa, tá? Eles fazem uma suspensão desta inscrição. Porque o cancelamento ele é um ato precário. A empresa pode a qualquer momento ir na junta comercial e reativar a empresa. O que você está me colocando é que muitas vezes uma empresa foi baixada em um órgão tributário, seja a Receita Federal e Secretaria de Fazenda, quando não existia ainda uma sincronização, a sincronia de dados que a gente tem hoje entre a junta comercial e esses órgãos tributários. Neste caso, a empresa tem que ir na junta comercial e fazer a extinção da empresa. Com o registro digital. Com o registro digital. Ela pode fazer via registro digital. Se ela não for EPP e ME, ela vai começar a já fazer essa extinção a partir do dia 7 de março. Se ela for EPP ou ME, ela poderá continuar fazendo em papel até maio. Mas ela sempre tem que ir lá na junta comercial e fazer o registro da extinção da empresa. A questão é só do DBE, tá? E a gente vai ter que autorizar entrar sem. Aí nós vamos à junta comercial. Como ela não tem mais o DBE, porque ela está baixada na Receita Federal, a junta autoriza o envio do documento sem o DBE. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas no modo... Deixa eu te falar. Mas no modo integrador, quando eu digito o número do NIRI, já aparece que está nulo. Como é que funciona, então? Neste caso, a minha sugestão é que você pegue o número, o NIG da empresa, pegue o nome da empresa, mande para o nosso Fale Conosco e coloque isso, que você não está conseguindo fazer aí o distrato da empresa em função de que a empresa está baixada. Desculpa, que ela está cancelada administrativamente. Não, é baixada. Baixada na Receita Federal, desculpa. Baixada na Receita. E aí a junta comercial vai autorizar você a entrar com o documento sem o DBE. Perfeito. Todas as dúvidas aqui foram atendidas. Nós vamos aproveitar a oportunidade para agradecer e também para poder salientar que aqui no nosso município nós somos muito bem atendidos, pelo menos eu posso falar isso particularmente pela junta comercial daqui, e acredito que não vamos ter problemas em relação a essa questão de orientações. Obrigado mais uma vez e parabéns para vocês pela iniciativa. Olha que as ações vão ocorrer, mas tudo vai ser trabalhado no Fale Conosco. Tá, nós vamos abrir aqui a última cidade para Itaúna. Enquanto a gente abre para Itaúna, a gente queria também agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, por ter participado aí deste projeto piloto da Junta Comercial, que é essa videoconferência. Eu acho que foi muito válido para nós, principalmente, uma vez que a gente consegue falar sobre a Junta Comercial para vários municípios simultaneamente, para várias pessoas. A gente lembra que exceções poderão ocorrer, questões aí que nós não falamos poderão ocorrer, mas que o nosso Fale Conosco é sempre o canal para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, não só sobre o livro digital, mas sobre a Junta Comercial Digital, sobre um serviço da Junta Comercial que nós prestamos. Vocês sempre podem nos procurar pelo Fale Conosco. A gente conseguiu aí Itaúna? Bom dia. Bom dia. Me ouvindo? Sim. Com relação a uma pergunta que já foi, se não me engano, Pouso Alegre perguntou sobre como fica a questão dos livros antigos. Só uma confirmação. Mesmo os livros, quando a gente recebe uma contabilidade de um outro contador, onde não houve o registro dos livros, e nós temos os livros agora encadernados para serem registrados. Os livros anteriores, obrigatoriamente, eles vão entrar nesse registro digital ou eles ainda podem ser registrados no formato como estão encadernados em papel? Então, bom dia. A questão, a exceção do registro digital vai estar enumerada lá no site. São os livros em branco e outros casos. Agora, o livro escriturado, todo ele vai ser enviado via arquivo digital. Tá? Independentemente do ano da escrituração, de como que ele foi. Agora, é claro que o senhor vai fazer o envio, né? E os dados vão ser atuais, já que o envio é naquela data que o senhor está enviando, e quem vai assinar é a pessoa que está assinando. Mesmo que o senhor guarde esse livro encadernado para uma comprovação que a responsabilidade é daquele. Mas o envio, né, do documento e a assinatura é daquela pessoa naquele momento que está enviando. Deu para entender? Ok, deu sim. Outra informação, por favor. Com relação à assinatura dos livros, nas empresas
onde consta lá no contrato social que a assinatura é em conjunto, todos os sócios devem assinar os livros ou pode ser, como é no SPED contábil, por exemplo, que apenas um sócio assina? É o mesmo procedimento do SPED contábil. Tá? Vai ser só um representante legal para assinar a escrituração. Agora, se outro quiser assinar também, não tem problema, pode abrir espaço. O sistema aceita N assinaturas, ele aceita 2, 3, 10 assinaturas, quantas assinaturas a empresa entender que cabe ali naquele documento. Ok, para a gente aqui é só, obrigado. Então, muito obrigado a vocês também. Então, gente, nós vamos terminando por aqui. Lembrando que a Junta Comercial deverá fazer uma outra videoconferência. Nós vamos colocar no nosso site. Vocês podem acompanhar lá. E agradecendo mais uma vez aí a todos vocês por estarem aqui conosco hoje. Boa tarde e até a próxima apresentação. Bom dia.